Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, dependendo do horário que vocês estiverem vendo. Boa noite também. Hoje nós vamos fazer uma análise de conto, igual a gente já tinha falado com vocês, né, na última aula, que a gente iria fazer essa série de análises de contos. E hoje nós vamos analisar aqui comigo o conto Uma Esperança, da Clarice Lispector, que nós enviamos para vocês semana passada. Então, gente, muito importante antes de começar a analisar um conto, principalmente quando você quer aprofundar mais no conto e tal, é importante saber quem está escrevendo, em que momento. O conto Uma Esperança é escrito pela Clarice Lispector. A Clarice Lispector é um grande nome da literatura brasileira. Ela faz parte, assim, né, da terceira fase do modernismo, que é a geração de 45, que a gente chama. E o mais interessante das obras da Clarice, porque ela é muito conhecida, né, é a forma como ela escreve e o tipo de texto que ela escreve. Ela tem uma prosa que a gente chama de prosa intimista. Para quem está aí precisando se situar, a prosa é esse texto inteirão, sem ser em formato de poema, né? E ela faz uma prosa intimista, no sentido de que ela vai fazer uma reflexão sobre o subjetivo dos personagens, o subjetivo do ser humano, a parte dos sentimentos, a existência. Ela vai analisar isso, assim, basicamente, né? Assim, de forma principal, a Clarice ela vai fazer essa análise no interior do ser humano, nas angústias, nas experiências, nos sentimentos. A gente chama, né, os contos da Clarice, muitas vezes, de contos psicológicos, porque são contos que não vão estar preocupados necessariamente com uma construção de um espaço, de um tempo bem delimitado. Pelo contrário, a narrativa ela vai fluir de acordo com de onde está o subjetivo desse personagem e também ops, é, de analisar essa existência. O que a gente acontece muitas vezes nos contos da Clarice são um fluxo de pensamento, assim, de como que os pensamentos, o que está sendo sentido, o que está sendo pensado, vai ditar muito o ritmo da narrativa. E essa narrativa vai estar totalmente ligada ao íntimo da pessoa, ao íntimo dos nossos sentimentos, ao nosso interior mesmo. Então é como se fosse uma lente para o interior do ser. É, por isso o nome, né? Contos psicológicos. Então, vamos começar essa análise do conto Uma Esperança. Agora que a gente já tem uma noção do que mais ou menos se trata. Vamos ver se a gente consegue achar essas características aqui no conto. Eu vou usar aqui essa canetinha para a gente ir lendo junto, tá? Uma esperança. Aqui em casa pousou uma esperança, não a clássica, que tantas vezes verifica-se ilusória, embora mesmo assim nos sustente sempre, mas a outra, bem concreta e verde, o inseto. Olha que interessante. Pousou uma esperança. A clássica esperança, quando ela fala aqui, é o nosso sentimento, né? O sentimento de esperança. Que ela fala que tantas vezes verifica-se ilusório, embora mesmo assim nos sustente sempre. Isso é muito importante. Dá uma noção aí do que a Clarice tá falando sobre a esperança, né? Como ela visualiza essa esperança, né? Essa mulher adulta nesse personagem aqui que ela está construindo, tá bom? Mas, na verdade, o que pousou ali vai ser a concreta e verde, o inseto. E esse inseto, a esperança, vamos ver aqui uma foto do inseto esperança.
Olha, gente, o inseto esperança é esse aqui, quase um gafanhoto, tá? Só pra gente já criar aqui na nossa mente qual que é essa imagem que ela tá criando aqui. Houve um grito abafado de um dos meus filhos. Então a gente está falando aqui de uma mãe. A mãe, nesse conto, não é uma personagem que tem nome. Os filhos também não têm nome. Vamos lembrar o que a gente conversou sobre os contos? Que muitas vezes os contos são narrativas curtas, que os personagens não são muitos. Muitas vezes até os personagens nem são nomeados ou então aprofundados e completamente detalhados. Então, é algo mais curto que está se propondo aqui a fazer uma análise e fazer uma reflexão sobre algo específico. Houve um grito abafado de um dos meus filhos. Uma esperança! E na parede, bem em cima da cadeira, emoção dele que unia em uma só as duas esperanças, já que tem idade para isso. Antes, surpresa minha. Esperança é coisa secreta e costuma pousar diretamente em mim, sem ninguém saber, e não acima da cabeça numa parede. Pequeno rebuliço, mas era indubitável. Lá estava ela, e mais magra e verde não poderia ser. Ela quase não tem corpo, queixei-me. Ela só tem alma, explicou meu filho. E como os filhos são uma surpresa para nós, descobri com a surpresa que ele falava das duas esperanças. Vamos fazer uma análise dessa parte aqui? Ela está falando da criança, né, o filho dela que vai ver a esperança. E quando ele fala da esperança, ele está falando não só do inseto, mas também da outra. Ela consegue ver que ele tá juntando ali, unindo as duas esperanças com a emoção que ele está falando disso. A emoção de ver um inseto, a esperança de ver uma esperança. Quando ela fala da criança, ela coloca a criança aqui como um ser mais ingênuo e que tem mais esperança, que se move mais, que se comove, que se emociona mais. E ela, já adulta, já mais madura e muitas vezes desiludida, que já não tem mais esse filtro tão colorido do mundo, né? Vai ver ali a esperança como uma coisa menor, uma coisa secreta, uma minúcia, mas que vai estar ali presente. Vocês conseguem entender que ela faz essa comparação entre a criança e o adulto, e os sentimentos entre a criança e o adulto, uma criança que ainda tem muita ingenuidade, que ainda tem muito vigor, né? E o adulto que já está ali mais recatado, mais desconfiado, mas que ainda tem essa esperança, mesmo que bem pequena, mesmo que bem recatada. Ela caminhava sobre os fiapos das longas pernas, por entre os quadros das paredes. 3 vezes tentou renitente uma saída entre 2 quadros. 3 vezes teve que retroceder caminho. Custava aprender. Ou seja, a esperança, ela estava ali tentando passar pelos obstáculos, né, pelos quadros da parede. É uma linguagem, gente, extremamente metafórica. Metáfora, quando a gente usa alguma coisa para representar, para poder falar sobre outra. Então, a gente está usando aqui o inseto e essa dificuldade do inseto para fazer essa análise bem precisa, assim, com a esperança mesmo. De como que ter esperança muitas vezes passa por ali desafios, trancos e barrancos, mas que ela tá indo. Às vezes volta, às vezes tem que aprender, às vezes retrocede, mas custa aprender, mas tá indo, tá tentando atravessar, mesmo que sobre os fiapos das longas pernas, mesmo que com muita dificuldade, mas que está ali presente.
Vamos continuar. Ela é burrinha, comentou o menino. Sei disso, respondi um pouco trágica. Sei disso. Está agora procurando outro caminho. Olha, coitada, como ela hesita. Sei, é assim mesmo. Tá vendo como ela fala, sei disso? Sei, é assim mesmo. Quando ela fala assim, ela se vê, ela vê ali um pouco naquele tipo de esperança, né? Aquilo que você vai procurando outros caminhos, vai hesitando, vai indo aos poucos. E tá vendo como ela tá fazendo a metáfora entre a esperança, que é um inseto, e a esperança, que é o sentimento? E esse sentimento que está sendo sentido no íntimo da personagem. Tá tendo aqui esse conto psicológico, né? Uma análise de um sentimento da subjetividade dessa mãe, dessa adulta, que já passou provavelmente por muitas coisas, mas que segue com essa esperança, mesmo que aos trancos e barrancos. E que também tem um sentimento um pouco triste, um pouco melancólico com a esperança. Assim. Um sentimento de que o caminho está sendo difícil. Parece que a esperança não tem olhos, mamãe. É guiada pelas antenas. Sei. Continuei mais infeliz ainda. Ali ficamos. Não sei quanto tempo olhando, vigiando, como se vigiasse na Grécia ou em Roma o começo de fogo do lar para que não se apagasse. Ela se esqueceu de que pode voar, mamãe, e pensa que só pode andar devagar assim. Olha só que importância essa frase. Quando ela fala que ficamos olhando, não sei quanto tempo ficamos olhando, marca que o tempo dessa narrativa não é um tempo cronometrado do relógio, passa dia, passa noite. É um tempo que está sendo contado através da subjetividade, é o tempo da subjetividade da personagem, é um tempo psicológico. Enquanto o filho fala, esqueceu que pode voar, mamãe, e pensa que só pode andar devagar assim. O filho vê ali, quando vocês lembram que no início ele falou que ele unia, né, as duas esperanças? É como se ele estivesse analisando o inseto, mas também analisando essa esperança que a mãe sente, esse sentimento da mãe. E que esqueceu que pode voar, tem esse sentimento um pouco de retração, de dar um passo atrás, provavelmente porque tem sido um caminho muito difícil para essa mãe. Andava mesmo devagar. Estaria por acaso ferida? Ah, não. Se não de um modo ou de outro escorreria sangue. Tem sido sempre assim comigo. Foi então que, farejando o mundo que é comível, saiu de trás de um quadro uma aranha. Não uma aranha, mas me parecia a aranha. Andando pela teia invisível, parecia transladar-se maciamente no ar. Ela queria a esperança, mas nós também queríamos, e Deus, queríamos menos que Deus, queríamos mesmo menos que comê-la. Meu filho foi buscar a vassoura. Eu disse francamente confusa, sem saber se chegara, infelizmente, a hora certa de perder a esperança. Olha só, quão metafórico é esse parágrafo. E vamos fazer uma análise. Claramente ela está se vendo ali naquele inseto, né? Está projetando seus sentimentos ali naquele inseto, aquela esperança. Quando ela fala, estaria por acaso ferida?
se não de um modo ou outro escorreria sangue, como tem sido sempre assim comigo. Então essa mulher que está sofrendo algum tipo de violência, que já foi machucada, que já passou por experiências ruins, tem um ar de tristeza aqui, de um caminho difícil que está sendo traçado por essa mãe. Foi então que, farejando o mundo que é comível, saiu do quadro uma aranha. Não uma aranha, mas a aranha, no sentido de que não é, quando a gente usa esse uma, né, que seria um pronome indefinido, que poderia falar de qualquer coisa, um lápis, alguma coisa, quando você fala a aranha, que é uma coisa definida, você sabe do que está se tratando. Então, essa aranha tem o sentido de que a aranha é uma aranha definida que... O que é essa aranha? Que vai comer essa esperança. Está aqui simbolizando a aranha que vai, talvez, fazer com que se perca a esperança. Então, essa aranha simbolizando aquilo que vem destruindo essa esperança, sentimento, não só a esperança inseto. E quando ela fala que a aranha queria a esperança, queria pegar essa esperança, comer essa esperança, essa aranha que vem simbolizando várias coisas, né? Que pode, seja o que for que faça alguém perder a esperança. Mas de outro lado, eles também queriam a esperança. A mãe também queria essa esperança, queria que ela se mantivesse viva. É uma esperança de ter esperança, né? De continuar com a esperança. E quando ela fala, né? Infelizmente, talvez se chegar a hora de perder a esperança, e aí ela fala: é que não se mata a aranha. Me disseram que traz sorte. Mas ela vai esmigalhar a esperança, respondeu o menino com ferocidade. Preciso falar com a empregada para limpar atrás dos quadros. Falei sentindo a frase deslocada e ouvindo certo cansaço que havia na minha voz. Depois desvaneei um pouco, como seria sucinta e misteriosa com a empregada. Eu lhe diria apenas: você faz o favor de facilitar o caminho da esperança? Quando ela vem aqui, ela tá falando para não matar a aranha, né? Já disseram para ela que não se mata aquilo. Que, no sentido de que vamos deixar essa aranha fazer o que ela tem que fazer. Eu não posso ir contra aquilo. E o menino que já tem que está ali representando a criança, né? Que tem essa vontade de seguir, essa vontade de continuar, você está falando, não, vai esmigalhar essa esperança, a gente precisa lutar por ela, né? E a mãe já está num estado mais cômodo, no sentido de que, talvez por toda essa dificuldade que ela já vem passando, ela não tem mais forças ali para se mover. E de tanto que já disseram, que já projetaram sobre ela, né, expectativas e sentimentos e do que ela deve fazer e o que a vida traz com isso, ela já fala não se mata a aranha, né? Mesmo que ela queira que a esperança viva, que a esperança continue. E aqui interessante, gente, quando ela fala, tipo, devaneei um pouco, é muito interessante essa construção da Clarice de falar, de mostrar o que está no psicológico, o que está passando pela cabeça, nos pensamentos da personagem, né? Ela claramente está criando aqui uma imagem, tipo, sabe quando você está falando assim? E aí você vai pensando no que você vai falar? É nesse sentido, então perde um pouco essa linearidade só de contar os fatos. O tempo é o tempo da subjetividade. O menino, morta a aranha, fez um trocadilho com o inseto e a nossa esperança.
Meu outro filho, que estava vendo televisão, ouviu e riu de prazer. Não havia dúvidas. A esperança pousara em casa, alma e corpo. O menino matou a aranha. E ele fez um trocadilho entre o inseto, esperança, e a esperança nossa, no sentido de ser a esperança que a gente sente, né? O sentimento. Quando ela fala não havia dúvida, aquele inseto ali está representando também que a esperança estava chegando na casa dela. Na casa, tanto da família quanto dela também. A alma e o corpo. O corpo, o insetinho, e a alma, o sentimento. Mas como é bonito o inseto, mais pousa que vive. É um esqueletinho verde e tem forma tão delicada que isso explica porque eu, que gosto de pegar nas coisas, nunca tentei pegá-la. Aí, olhem o que é interessante. Ela mostra ali o inseto como um inseto que é bonito, ou seja, a esperança como algo que é bom, mas que também é algo frágil, é uma coisa delicada. E é uma coisa que ela não experimenta tocar no sentido de sentir tanto essa esperança, de se deixar tocar, sentir nessa esperança. Principalmente porque ela vê essa esperança como algo delicado e como algo que pode ser destruído, como algo que pode ser acabado de forma muito fácil. Uma vez, aliás, e aí agora, tá vendo como o conto tá tratando com a narrativa do sentimento, do pensamento? Ela vai fazer como se fosse um flashback aqui. Por isso que o tempo desse conto é um tempo psicológico. Eu tô repetindo isso várias vezes, mas é porque é importante vocês entenderem essa marcação e esse conto mostra muito bem aqui como que se constrói esse tempo psicológico. Uma vez, aliás, agora que me lembro, uma esperança bem menor que essa pousara no meu braço. Não senti nada de tão leve que era. Foi só visualmente que me toquei. Foi só visualmente que tomei consciência da sua presença. Encabulei com delicadeza. Eu não mexia o braço e pensei: e essa agora? Que devo fazer? Em verdade, não fiz. Em verdade, nada fiz. Fiquei extremamente quieta, como se uma flor tivesse nascido em mim. Depois não me lembro mais do que aconteceu. E acho que nada aconteceu. E assim acaba o conto, com ela falando de uma vez que ela também teve uma esperança, que foi uma esperança menor do que aquela que ela estava experienciando agora com o inseto, que pousou no braço, que ela está fazendo essa. Chegou para ela esse sentimento aqui, metaforicamente, né? Delicado, que ela nem reparou muito bem, mas sabia que estava lá. E quando ela se deu conta de que tinha aquilo, não mexeu o braço, o que eu faço com isso, né? E de não fazer nada, ela meio que se perdeu. Ela não lembra mais o que aconteceu com aquela esperança que ela já havia sentido, menor. E quando agora nessa história ela tece essa outra esperança que vem junto com o que os filhos estão trazendo, né? Essa esperança que pousara na casa, é como se ela voltasse a lembrar dos sentimentos e dos acontecimentos que já aconteceram uma vez. Então, esse conto, gente, é um conto que mostra muito a narrativa de uma mulher adulta, mãe, melancólica, com angústias, com dificuldades de sentir um sentimento de esperança, de ter essa esperança, que já perdeu muito a ingenuidade, essa vivência, vividez tão grande assim, por conta dos caminhos da vida, né? Mas que continua mesmo assim,
mesmo que com uma esperança, né, igual um inseto, de forma delicada, aos trancos e barrancos, nutre ainda esse sentimento esperançoso, mesmo que de uma forma diferente que a criança, por exemplo. Então, essa foi a análise do conto e espero que tenha dado para ver aqui, né, como que se constrói um conto psicológico, qual que é o tempo, né? Um tempo psicológico. Qual que é o espaço? Essa casa que ela vai construir. Mas também é um espaço do íntimo do personagem, né? Muito se passa no pensamento da personagem. Quais são os personagens? Essa mãe e esses filhos, que não tem nome, que não tem rosto, que não tem aparência física traçada, então que pode ser qualquer um, né? Que deixa aberto aí para quem está lendo. Talvez identificar com alguém que você acha que pareça, então tem essa questão que fica em aberto. O enredo que traz, né, esse acontecimento da chegada desse inseto, está vindo aqui metaforizado. E é um conto, gente, que já entra um pouco numa prosa mais poética, que traz essa visão metafórica das questões, que vai trabalhar essa sinestesia, esse sentimento. E é já bom que a gente vai abrindo os espaços para as nossas próximas aulas, que vão ser de poesia, de poemas, que a gente vai mergulhar nesse mundo do que se sente, do que se reflete e de como que a gente constrói, né, esse mundo do sentir dentro da literatura e dentro da, da, da literatura brasileira, né? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, ler mais sobre a Clarice Lispector, eu indico para vocês o livro A Hora da Estrela. É um livro assim muito bonito. A linguagem é tranquila, dá para vocês lerem. E é muito interessante para conhecer um pouco mais dessa escrita da Clarice Lispector, uma escrita muito importante para o Brasil, né? Uma escritora muito importante para o Brasil, revolucionou a forma de escrever, trazendo esse sentimento de dentro, trazendo esse íntimo dos personagens, construindo essa, essa prosa psicológica no Brasil, que foi muito importante. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.